E é isso. Bom, então, pessoal, boa tarde a todos. Hoje estamos reunidos aqui para trabalhar a segunda parte do nosso capítulo 6 do curso, capítulo esse intitulado Gás Clássico no Formalismo Canônico. O assunto que a gente vai ver hoje, nessa segunda parte, poderia até ser um capítulo à parte, mas eu quis deixar essa estrutura de 2 encontros por capítulo e a gente acaba seguindo a discussão desse tema que a gente vem tratando do ensemble canônico. E agora, assim, o gás clássico faz um pouco parte disso, porque a gente vai estar pensando em sistemas clássicos. Nossa ênfase nessa conversa de hoje diz respeito a como realizar, ou qual o fundamento também da realização das simulações de dinâmica molecular no ensemble canônico. Tá? Então a gente precisa pensar um pouquinho a respeito dos métodos que são capazes de reproduzir esse ensemble que a gente está se dedicando a pensar nele nesse momento. Lembrando que o ensemble canônico é o ensemble onde eu mantenho o número de partículas, o volume e a temperatura especificadas. Então, só para a gente retomar aquela linguagem que a gente estava construindo, a gente segue nessa direção. Bom, então, começando a nossa conversa, então, como eu falei, nosso tópico de hoje, dinâmica molecular no ensemble canônico, e a gente vai usar no final da nossa conversa o LEMPS para ver o que muda dentro do que a gente já fez para esse novo ensemble. Beleza. Então, quando a gente está pensando em realizar simulações de dinâmica molecular num ensemble canônico, a grande pergunta é o que se deseja de fato? O que deseja esse nosso intuito de realizar essas simulações? Primeiro, a gente quer simular um sistema em contato com um reservatório térmico. Um sistema que de alguma maneira consiga controlar a temperatura por algum esquema que simule, que reproduza esse contato com o banho térmico de alguma forma. E também, algo que se deseja, fruto da construção teórica que a gente viu relativa à mecânica estatística, é que de alguma maneira a gente consiga reproduzir a distribuição de Boltzmann, que ela está bastante associada àquela distribuição de probabilidades com temperatura controlada, para uma dada temperatura. Então, verdade, são essas duas coisas que a gente acaba querendo fazer, ou que a gente quer constatar ao final das nossas simulações. Então, é só para a gente ter bastante clareza no que a gente está buscando. Bom, e aí existe uma maneira muito simples de se fazer isso, que talvez tenha sido alguma espécie de raciocínio preliminar para realizar essas simulações de temperatura especificada, porém é uma forma errada de se proceder. Quando a gente apresenta essas coisas, uma maneira simples, porém errada de proceder, bom, se está errado, por que você está apresentando? Porque essas coisas acabam fazendo parte dos primeiros raciocínios em termos de saída computacional para conseguir reproduzir esse ensemble canônico. Para a gente pegar um pouquinho da história do raciocínio. O que poderia ter sido feito, e de fato foi feito inicialmente, mas que se mostrou inviável, Isso foi fruto de trabalhos em cima dessas ideias originais, que demandaram correções mais corretas do ponto de vista da formalidade, da teoria da mecânica estatística. Então, assim, quais foram as primeiras estratégias, super simples, mas erradas, de proceder um controle de temperatura? Então, a ideia foi muito intuitiva. A ideia é a seguinte: você, numa dada simulação, você consegue calcular a temperatura a partir da média da energia cinética.
né? Então, a gente, fruto da construção que a gente já vinha fazendo, a gente é capaz de imaginar essa temperatura da simulação, né, a partir da média aqui da energia cinética do nosso sistema, né? Invertendo aqui, a gente chega naquele 3 meios de NKBT, como energia de natureza puramente cinética do nosso sistema. Essa temperatura da simulação a gente vai chamar de T entre aspas. É uma temperatura daquela instantânea ali, daquele momento ali da simulação, né? E isso a gente pode até acumular ao longo do tempo para chamar de uma temperatura da simulação que vai ter lá suas características. O problema é o seguinte, que frequentemente essa temperatura da simulação, esse T entre aspas, vai ser um valor completamente diferente daquele que a gente quer, porque a gente não tem condições de controlar dessa forma a energia cinética do sistema, simplesmente deixando ele evoluir no final, coletando essas informações e olha, eu tenho algum mecanismo ali, não tem mecanismo nenhum, você deixa o sistema evoluir e é vítima dessa temperatura entre aspas, né, que é calculada a partir da média das energias cinéticas. Então, na verdade, o que a gente tem é o seguinte, uma razão entre a temperatura desejada e essa temperatura entre aspas, que a gente vai chamar de alfa ao quadrado. Esse ao quadrado ali aparece por conveniência, tá? É uma simples escolha por conta de pequenas manipulações que podem ser feitas, aí é melhor trabalhar com alfa do que com raiz de alfa. Tá? Então, na verdade, o mais importante é o seguinte, que existe uma diferença, né, que vai ser reproduzida na forma de uma razão entre a temperatura desejada e a temperatura que seria ali a temperatura consequente da simulação, calculando a média das energias cinéticas. O que a gente pode fazer então? Bom, a gente pega a nossa energia cinética e multiplica por esse alfa2, que foi o resultado da conta. Isso naturalmente impactaria o valor da temperatura da simulação, né? Até porque o alfa2 ia multiplicar lá com as energias cinéticas de todas as partículas constituintes do sistema, né? Então, a gente conseguiria fazer com que a temperatura da simulação batesse com a temperatura que a gente deseja. Isso, naturalmente, geraria uma situação em que a gente tem esse momento linear das partículas constituintes ali no nosso sistema sendo recalculadas na forma de alfa vezes P, né? Por conta disso aqui, que seria o momento linear ao quadrado. Então, aqui, na verdade, o valor dos momentos das partículas vão receber um valor chamado de alfa P, em função da razão entre a temperatura desejada e a temperatura da simulação. Bom, aí você pode pensar em vários esquemas, né, de como fazer isso na prática dali de um programa computacional. Você pode fazer isso a cada instante, em faixas de instantes, ao final da simulação, acumular todo aquele volume de informações e corrigir. Bom, cada um vai ter a sua estratégia e cada estratégia vai ter uma consequência na análise do sistema, mas o problema é o seguinte, que esse modo de proceder é um modo errado, né? Porque onde é que está o erro? Eu não sei se vocês conseguem dar um palpite a respeito de onde talvez esteja o erro nessa abordagem. Alguém arrisca? Matheus, Brown, vocês que já têm um pouquinho mais de história nesses métodos. Paulo? Conservação da energia, talvez? Pode ser. Bom, de qualquer modo, há uma frustração ali da conservação da energia, porque a ênfase é conservar a temperatura, né? Então a gente nem estaria tão preocupado com uma conservação de energia. A gente quer manter a temperatura do sistema. Se vai ter uma variação de energia, nesse ponto, essa estratégia nem seria tão problemática. Quem mais? Alguém arrisca aí mais uma palpite? Bom, ninguém arriscou nada, o pessoal está tímido, mas não tem problema. O problema é o seguinte, que
essa estratégia, assim, o nome desse procedimento se chama reescalamento, tá? Então, para a gente não perder os nomes, reescalamento. Então, o problema dessa abordagem é que ela só corrige a média, tá? E acaba ignorando as flutuações e os desvios que são observados ao longo das simulações. Tá? Isso causa uma aproximação bem ruim, porque na prática não se gera uma amostra no ensemble canônico, mas um sistema com média da energia cinética igual à do ensemble canônico. Então é uma outra coisa, né? É como se a gente estivesse fazendo uma simulação no ensemble NVE e eu forçasse a barra para que a média da energia cinética fosse equivalente ao resultado encontrado na temperatura constante. A questão que esbarra, né, no uso de um método como esse, que seria de certa forma até intuitivo, uma maneira meio para fazer funcionar um determinado código, é o seguinte, né? O que a gente tem que tomar cuidado. Que é fácil em simulações moleculares a gente gerar algum esquema que gere temperatura constante. Porém, o difícil, que acaba sendo um dos nossos desejos, é amostrar o ensemble canônico. Reproduzir um sistema que evolui em contato com um banho térmico. Aqui, por esse procedimento que eu apresentei rapidamente, a gente só tem um reescalamento dos valores dessas temperaturas calculadas. Né? Mas, e o contato com o banho térmico? Como que esse reescalamento acaba traduzindo esse contato com um banho térmico? Os testes e tudo mais evidenciaram que esse tipo de abordagem é muito ruim para representar um sistema como esse. Então, é preciso pensar em outras estratégias que sejam mais realistas do ponto de vista físico e não um mero esquema artificial que a gente use para fazer funcionar as nossas contas e as nossas condições de simulação. Então, que esquemas são esses? É o que a gente vai ver a partir de agora. Um dos esquemas são os métodos estocásticos. Esses métodos estocásticos, um dos que acabaram se tornando bastante famosos, é o termostato de Anderson. Em 1980, né, a gente está falando de algo que está completando esse ano 40 anos. É um método computacional que, aliás, quando a gente está falando em dinâmica molecular, né, a gente vê uma radical ampliação do uso dessas técnicas a partir do final dos anos 70, início dos anos 80, com o advento dos computadores de pequeno porte, os computadores pessoais. Então, isso ampliou a capacidade dos físicos e físico-químicos de realizarem simulações nos seus laboratórios pequenos, nas suas estações de trabalho individuais, ao invés daquelas mega estruturas computacionais que ocupavam basicamente salas, né, que era muito caro de se ter e o próprio uso era muito restrito. Então, isso permitiu com que vários esquemas pudessem ser testados e há uma espécie de boom de uso da dinâmica molecular nessa época. Isso pode ser observado pelo grande volume de trabalhos que aparece nessa época. Então, Anderson foi um dos caras importantes nessa história da dinâmica molecular, principalmente por conta do seu termostato baseado em métodos estocásticos. Qual a ideia desse termostato de Anderson? A ideia é que, de tempos em tempos, eu sorteio uma partícula e atribuo a ela uma velocidade gerada aleatoriamente segundo uma distribuição de Maxwell-Boltzmann. Então, como se eu fizesse um procedimento completamente aleatório, mas com uma distribuição de probabilidades para a velocidade que obedeça a uma distribuição conhecida, no nosso caso, a distribuição de Maxwell-Boltzmann. Então, assim, qual seria a intuição por trás desse termostato, para além de um simples procedimento de reescalamento? Na verdade, quando a gente faz essa troca, né, do valor da velocidade a partir da distribuição de Boltzmann,
Isso seria uma tentativa de representar choques ou trocas de energia com banho térmico. Choques que aconteceriam de forma aleatória, não planejada, inclusive o fato de se sortear a partícula, e você poderia sortear inclusive os intervalos de tempo. Você poderia botar isso de forma regular ou de tempos em tempos, até chegar num sistema com essa temperatura controlada por um esquema aleatório. A ideia é boa, bastante razoável, né? Traz consigo a ideia de uma probabilidade associada a esse processo, porém, um processo como esse do termostato de Anderson acaba se mostrando especialmente lento para controlar a temperatura. Então, acaba se perdendo um pouco a finalidade, né? ou pelo menos perdendo seu uso pela baixa eficiência, dando margem a outras construções que talvez sejam mais eficientes na geração de uma amostragem no sistema canônico. Então, que esquemas seriam esses mais eficientes do que esse, que acaba sendo tão transparente para nós, porque eu associo direto a uma distribuição de probabilidades conhecida? Bom, então, em contraste aos métodos estocásticos, os métodos que acabaram se estabelecendo como métodos de amostragem do sistema do ensemble canônico são os métodos determinísticos. Tá? Então, esses métodos determinísticos, eles, no mínimo, se mostraram mais eficientes, e a estratégia por trás da construção desses métodos passa pela construção de um espaço de fases estendido. O que isso quer dizer? Como se eu passasse a considerar no meu espaço de fases mais variáveis do que aquelas associadas exclusivamente às partículas constituintes do sistema. Como se o meu espaço de fase tivesse novas dimensões que fossem incorporadas de uma forma explícita no meu hamiltoniano que eu estou resolvendo ali usando os métodos tradicionais. Bom, então essa é a estrutura básica desses métodos determinísticos, e acaba que a gente vai ver a construção rapidamente deles a partir de agora para a gente saber do que se trata. Um dos primeiros métodos que acabou se consolidando dentre esses métodos determinísticos foi o hamiltoniano de Nozé, 1984. Tá? Então, estava aí com os meus meses de vida, aproximadamente 1 ano de vida. Nozé estava divulgando seu trabalho, que tratava de um hamiltoniano estendido com um método determinístico de amostragem do ensemble canônico por dinâmica molecular. Qual a ideia do Nozé na construção desse hamiltoniano estendido? Olha, eu tenho um hamiltoniano tradicional com as energias cinéticas e as energias de interação e mais um pacote de termos, associados a grandezas novas. Aqui no caso a gente tem, olha, PS, tem Q, tem esse Ln de S, que são variáveis associadas, ou que podem ser associadas de alguma forma ao banho térmico. Qual a natureza da estratégia do Nozé? Foi um procedimento de reescalamento incorporado ao hamiltoniano. Como se o hamiltoniano, que a gente é tão preocupado em fazer a energia do sistema conservar, né, dentro da ideia de um método simplético e tudo mais, aqui a gente tem um hamiltoniano que considera o nosso sistema em evolução, mas esse sistema está acoplado a outras variáveis, que é o pacote de todo esse sistema, com essas variáveis todas representadas, que vai ter a sua, entre aspas, energia conservada. Tá? Então, a ideia do
Noisé foi essa: criar um hamiltoniano estendido com coisas associadas ao banho térmico. As variáveis S e PS, então, na verdade, funcionam como o PS como momento conjugado da variável S, como se S fosse uma variável associada à posição e PS algo associado ao momento conjugado, né? Então, ainda dentro até daquela nossa da nossa linguagem de uma dinâmica hamiltoniana, né? Então, tem essas duas variáveis que são inseridas no hamiltoniano e de alguma forma se associam ao nosso banho térmico. Bom, o que aparece aqui, o Qzão, ele determina a escala de tempo em que o procedimento ocorre, né? Então, ele traz consigo a ideia de uma dimensão temporal em que a gente tem os efeitos dessas novas variáveis sobre as variáveis do meu sistema de interesse. Se a gente fizer uma análise dimensional desse Qzão, a gente vai ver que ele vai ter unidade de energia por tempo quadrado, né? Então, é algo inerente ali a essa variável, mas está mais associado ao banho térmico. E a gente tem aqui um G, esse G aqui, que é um parâmetro para fazer funcionar, para que o método funcione como se fosse uma espécie de parâmetro de ajuste que pode ser calibrado em função do sistema que a gente tem, como se fosse uma espécie de botão associado ali ao nosso esquema numérico que eu pudesse refinar de forma a controlar a intensidade da ação dessas novas variáveis sobre as variáveis associadas às partículas efetivamente pertencentes ao meu sistema. Tá? Então, um parâmetro ali para, entre aspas, fazer funcionar a nossa termostatização. Tá? Então, na prática, o que a gente tem? A ideia é fazer uma distribuição microcanônica no espaço de fases estendido 6n mais 2, que leva a uma distribuição canônica no espaço 6n. Né? Uma frase já cheia de conteúdos, mas que a gente, aos poucos, dentro dessa nossa caminhada, a gente foi aprendendo a dar significado. Então, em resumo, o que essa ideia quer dizer? Que a gente, olhando esse hamiltoniano completo, cujas dimensões são 6n mais 2, né? São as 6n variáveis referentes às partículas e duas SP referentes ao banho térmico, né? Mas que, por consequência, ao analisar apenas as variáveis do sistema físico de interesse das partículas, a gente consiga reproduzir uma distribuição no ensemble canônico. Tá? Bom, essa ideia foi bastante forte assim dentro desses métodos computacionais para realizar a dinâmica molecular, né? Porque, de certa forma, a gente acaba fazendo um método funcionar dentro do outro. A gente sabe fazer muito bem o controle de um sistema no ensemble microcanônico, energia constante, mas agora, se eu fosse olhar, por exemplo, conservação de energia, né, se fosse esse o nosso mecanismo de controle, eu vou olhar o meu hamiltoniano completo dessa forma, que leva em conta as partículas mais o banho térmico. E aí, por consequência, quando eu analiso só essas variáveis aqui das partículas, eu teria, né, como consequência, a amostragem do ensemble canônico. Foi uma forma de tentar traduzir em termos explícitos esse contato dinâmico com um banho térmico, ou seja, incorporando tudo no hamiltoniano, né, tanto o banho térmico como as próprias partículas do sistema. Tá? Então, esse foi 1984, hamiltoniano de Noisé. E aí, com isso, naturalmente, a gente tem equações do movimento associadas a essas partículas. Então, a gente tem as derivadas das componentes espaciais, né, dentro daquela nossa dinâmica hamiltoniana, né?
as variações dos momentos conjugados, né, traduzidos ali na forma de força, e também as variáveis associadas ao banho térmico, tanto S ponto como PS ponto. E aí aparecem nessa dinâmica as dependências, né, entre todas as partículas aí presentes. Se a gente olha aqui, principalmente essa última relação, a gente até vê uma certa semelhança, né, com esse termo aqui que tem cara de energia cinética, né, se assemelha de alguma maneira, mas associado à variável PS. Né? Se a gente simplesmente reescreve essa última expressão, a gente teria algo bem parecido, mas aqui com essa variável associada à temperatura definida. Então a gente pode perceber que o termostato, né, que vai controlar a temperatura do nosso sistema, ele vai agir sobre uma espécie de energia cinética não convencional. Porque olha como é que acabou se dando a nossa energia cinética. Né? A gente tem aqui a falta, né, do 2 aqui no denominador, mas essas vão ser as equações do movimento do meu hamiltoniano estendido. Né? Então, só para a gente ficar ligado, que acabam que esses métodos específicos para cada ensemble geram equações de movimento próprias que tentam, de alguma forma, representar a dinâmica de um hamiltoniano convencional, mas incorporando o nosso sistema lá dentro. Tá? Bom, nesse sentido, a gente tem uma continuação dessa abordagem do Nozé, que foi feita quase que na sequência, que são as equações de Nozé-Hoover. Nozé, ele faleceu jovem, né? E Hoover ainda é um professor vivo, se eu não me engano, na Inglaterra, com um livro importante de termodinâmica e estatística de não equilíbrio, livro que foi editado e divulgado pela Oxford em 2007, um livro fundamental com ênfase em termodinâmica e estatística de não equilíbrio. Então ele acabou se dedicando, ficou famoso pra caramba nessa fase inicial do amplo uso da dinâmica molecular, pegando as equações do Nozé e reformulando as mesmas de uma forma tanto quanto parecida, né? Mas talvez simplificando um pouco a abordagem. Né? Então a gente tem aí as equações das variáveis de posição, as de quantidade de movimento, o momento conjugado, com a nossa variável Q e π aqui explícitas, né? Isso tudo associado ao nosso banho térmico. A gente tem também a evolução dessa variável eta, então eta e π associados, né? Esse aqui é o conjugado de eta. E aqui a própria evolução da variável π. Bom, o que muda então em relação à abordagem do Nozé, a primeira, é que agora a gente não tem mais aquela variável, por exemplo, não, se bem que aqui a gente tem as três, né? Aqui a gente não tem o G, né? Como a gente precisava lá, e aqui fica tudo colapsado dentro das mesmas equações do movimento. Essa variável D, ela está associada à dimensionalidade do sistema. Né? Então, isso inclusive permite que a gente reproduza as simulações usando ensembles canônicos bidimensionais, tridimensionais, tá? Então, isso ainda flexibilizando a dimensão do nosso sistema. Tá? Então, bom, qual foi o fundamento dessa abordagem do Nozé-Hoover, né? Dessa nova apresentação desse método? Se a gente olhar com carinho esse termo daqui, associado à evolução das variáveis de momento linear, a gente vai ver que esse termo aqui, ele se aproxima bastante da ideia como se fosse um termo de atrito, né? Como a gente aprende lá aqueles atritos com ar, né? A gente vê a resistência do ar sempre
um produto com a velocidade, dependendo diretamente da velocidade. Então, se a gente pensar aqui que é um fator multiplicando o momento, né, teria uma natureza, de certa forma, parecida com um termo de atrito, onde essas partículas aqui vão ter os seus momentos lineares calibrados, né, em função da variável Q, naturalmente. Tá? Então, dentro dessa abordagem de Noether-Hoover, a evolução da variável de atrito, né, se a gente olha a equação do P-eta, ela vai ser conduzida pela diferença entre o dobro do valor instantâneo da energia cinética, né, dobro aqui do valor instantâneo da energia cinética, e a média canônica dada pelos múltiplos de KBT. Né? Então eu vou meio que calibrando essa diferença e isso vai ser usado como acoplamento para a gente fazer o ajuste dessas variáveis ali do momento linear das partículas. Tá? Agora, o lance que se estabelece com essa formulação, o que acaba sendo uma espécie de complicador dentro dessa nossa abordagem é o seguinte, que essas equações do movimento, elas não são hamiltonianas. Tá? Então, elas não se reduzem à forma hamiltoniana, de maneira que a gente não consiga, inclusive, acompanhar aquela conservação fake de energia. Né? Então, a gente tem uma dinâmica explícita acoplando com o banho térmico, onde as variáveis vão evoluindo dessa maneira, né, baseadas nessas equações do movimento e que traduzem de alguma forma essa amostragem no ensemble canônico. Tá? Então essa abordagem de Noether-Hoover, ela não constitui um conjunto de equações de movimento hamiltonianas. Tá? Então uma outra construção que em consequência não vai ter energia nem parametrizada ali para se conservar. Beleza, bom, isso dentro das nossos estudos de probabilidade, isso nem era tanto problema, porque a gente ficou bem livre, né, pensando lá nos fundamentos do ensemble canônico, numa distribuição de probabilidades, na construção daquela função de partição adequada e tudo mais. Então a gente não deveria exigir esse rigor de conservações a essa altura do campeonato. Né? Mas, bom, esse método se liberta um pouquinho disso e a gente passa a ter uma nova possibilidade de conjuntos de métodos que esse daí acaba servindo de inspiração. Bom, a gente tem aqui o nosso hamiltoniano, entre aspas, né, de Noether-Hoover, que vai ser o hamiltoniano tradicional, mais essas variáveis aqui. Então, esse nosso pacote aqui, ele não é o hamiltoniano do sistema, mas considerando as variáveis acopladas, né, percebam aqui a construção específica desse chamado hamiltoniano de Noether-Hoover, a gente tem a conservação de algumas grandezas, que a gente não vai chamar de energia, do sistema ao longo da dinâmica. Tá? Mas não podemos fazer uma associação direta disso com energia. Tá? Esse que é o grande lance. O hamiltoniano está vinculado aqui às variáveis explícitas do nosso sistema. E aqui o nosso Qzão, né, ele vai ser traduzido em termos de modelos. Tá? Então, um possível modelo para o Qzão é 3nkBT vezes tal ao quadrado, onde esse tal ele está associado a um tempo característico das oscilações do termostato. Como se o termostato ele tivesse uma espécie de frequência de atuação sobre o meu sistema. Tá? Então, essas coisas foram testadas e assim, avaliadas, né, validadas ao longo do tempo. Mas, na verdade, a grande lance dessas equações de Noether-Hoover é que elas permitiram o nascimento dos métodos que são efetivamente usados hoje nas simulações de dinâmica molecular. Só para ilustrar, se a gente usa essas equações de Noether-Hoover para analisar a evolução de um sistema,
enquanto a gente tem a distribuição de probabilidades do tipo Boltzmann, dadas por essa linha tracejada, as equações de Loser-Hoover geram essa figura estranha aqui para a distribuição de probabilidade. Né? Fica um pouco longe da nossa distribuição desejada, né? Mas era o que se tinha até então de mais razoável do ponto de vista físico e eficiente para tentar controlar a temperatura do sistema. O que fazer, então, para melhorar essa abordagem de forma que a gente consiga reproduzir com mais clareza, com mais precisão, a evolução de um sistema como no ensemble canônico? A estratégia que seguiu, né, a partir das equações de Loser-Hoover são as chamadas cadeias de Loser-Hoover. Tá? Então eu vou abrir aqui as equações no intuito de simplesmente apresentar essas equações, tá? Visando tornar mais clara como que daquelas ideias das equações de Loser-Hoover a gente tem os esquemas efetivamente usados nas simulações hoje de dinâmica molecular. Então a gente tem aqui as variáveis associadas às posições e aos momentos lineares das partículas do sistema já acopladas com variáveis associadas ao nosso, entre aspas, banho térmico. Tá? Só que agora o nosso banho térmico ele vai ser traduzido em termos de várias variáveis associadas a ele. Então a gente vai ter vários etas, quantos eu quiser, e vários momentos conjugados a esses etas, tá? De forma que as equações fiquem todas acopladas. Depois você pode analisar com mais calma essas equações, mas a ideia é muito similar aos esquemas que a gente viu anteriormente. E da mesma forma como a gente tinha modelos aqui para o Qzão, a gente vai ter nesse caso aqui a gente tem o Q1 e todos os outros Qs pertencentes a essas novas variáveis também construídas por algo dessa natureza. A ideia, assim, em termos de imagem, né, se a gente estivesse imaginando como esse sistema funcionaria, a gente poderia pensar que agora eu vinculo todas as variáveis do meu sistema físico de interesse a uma cadeia de variáveis dependentes entre si, essa dependência é estabelecida pelas equações, mas percebam, é um encadeamento de dependência, né? Vejam que o PJ está associado ao o P eta J está associado ao P eta J menos 1 e ao P eta J mais 1. Né? Como se essas variáveis estivessem todas vinculadas, ligadas, fazendo como se fosse uma corrente de dependência, daí a ideia de cadeia, né? Mas que pela força, pela intensidade, pela evolução dinâmica dessas variáveis, a gente consiga representar um ensemble canônico nessas simulações de dinâmica molecular. As equações, obviamente, elas se tornam muito mais feias, né? Como a gente vê aqui, assim, o volume de variáveis aumenta substancialmente, porém, é tudo controlável. Eu defino a quantidade de elementos da cadeia de Loser-Hoover, eu determino as escalas de tempo associadas à ação desse processo, né, das cadeias de Loser-Hoover. Então, eu passo a domar esse acoplamento de equações de forma que o conjunto da obra consiga representar o meu ensemble canônico. A grande questão é que, assim, na prática isso funciona muito bem e reproduz de forma adequada as flutuações do meu sistema, que acaba sendo a nossa primeira reclamação quando a gente estava falando da estratégia do reescalamento. Né? Isso traz ao sistema, por conta desse acoplamento dinâmico entre as variáveis, a possibilidade de uma flutuação mais livre, porém conduzidas por
outras grandezas vinculadas aí na solução dessas equações que traduzem esse contato com o banho térmico. Na prática, em termos de imagem, já vou te passar a palavra, Leon. Na prática, olha como é que a gente reproduz agora a distribuição de momentos com essas cadeias de Noether-Hoover, tá? Então, só para ilustrar como ele acaba sendo muito mais eficaz, inclusive, né, para representar essa dinâmica. Fale, por favor, o Leão. No último slide que o senhor passou, nessas cadeias de Noether-Hoover, nesse π-j ponto na equação da direita, é realmente um somatório aqui dentro do primeiro do colchete ou não? Eu fiquei na dúvida, porque está dizendo que soma em I, né? Isso, não sei se é para somar em J, então, ou é só o primeiro termo. Obrigado. Não tem somatório, não. Tá? Na verdade, é como se fosse uma recorrência. Tá? Sim. Então, podemos matar aqui esse somatório, não tem isso. Obrigado, Leão, pelo apontamento. Tá? Então, a ideia é como se fosse uma lei recursiva que relaciona essas variáveis. Isso mesmo, não tem somatório, não. Obrigado. Okay. Tá, então, assim, vocês já podem imaginar, quem está mais tarimbado aí nessas técnicas de programação, em como montar, né, esse sistema de equações diferenciais. Agora a gente tem que incluir mais algumas linhas, né, indicando a evolução dessas variáveis. E, naturalmente, o acoplamento entre todas elas, mas eu não sei se fica intuitivo para vocês pensar essa dinâmica, né? Não sei se fica razoável, assim. Por exemplo, Israel, né, que nunca usou as técnicas de dinâmica molecular, se fica razoável imaginar a dinâmica desse processo. Não muito. Não muito. Tá, qual teria sido a parte mais embolada aí? Só para a gente tentar melhorar a ideia. Só tá falando a parte do equacionamento, eu entendi. Eu acho que eu só ainda não tô com maturidade para voltar isso para um caso real, assim. Tá. Então, assim, beleza, sem problema nenhum. Então, a ideia é o seguinte: quando a gente estiver fazendo as nossas simulações, tá? Eu vou ter o meu sistema ali simulado, as partículas com suas massas, eu vou ter que dar as condições iniciais, de posições e velocidades. E, de alguma forma, eu vou ter que dar informações sobre variáveis associadas a essas cadeias de Noether-Hoover, né? Essas variáveis novas que vão estar acopladas aí no nosso sistema. De alguma forma, elas vão precisar ser inicializadas. Eu tenho parâmetros sobre a atuação dessas variáveis. Então, tudo isso eu vou ter que dizer para usar as simulações dinâmica molecular, tentando amostrar o ensemble canônico. Felizmente, né, a gente, no nível que a gente se encontra, a gente não vai precisar se deter a fazer isso, né, em termos de toda hora programar essas equações para utilizar. Os softwares de dinâmica molecular já trazem consigo essa programação, inclusive com especificações a priori, né, default, desses parâmetros que funcionam melhor dentro dos seus esquemas numéricos. Assim o será com o LAMMPS. Mas a gente precisa ficar ligado de pequenas escolhas que precisam ser feitas na hora de usar os comandos associados às simulações do ensemble canônico para que a gente faça o uso adequado dessas equações e dessas simulações. Tá? Então, o que a gente vai ver a partir de agora, então, é como que o nosso input que a gente gerou lá atrás,
ele deve ser modificado para que a gente consiga fazer simulações com temperatura controlada. Vocês vão ver que a estrutura que o LAMMPS nos exige é muito simples, tá? Muito simples, e que, obviamente, e é o objetivo, ele acaba facilitando a nossa vida para a realização dessas simulações. Essa que é a grande importância da existência desses softwares, né? Traduzir essas equações de forma que a gente dê poucas informações ali sobre o sistema e ele dê conta da realização numérica dessas equações. Tá? Então, é isso. Então, só fechando, né? Como eu mostrei a distribuição de momentos, né, para esse sistema, é muito mais eficiente, fica clara a forma dessa gaussiana, né? E o que a gente vai ver a partir de agora é o exemplo de input do LAMMPS. Vocês esperem só 2 minutinhos, um breve segundo. Voltei. Então, o que a gente vai fazer? Eu imagino que vocês têm aí em mãos o nosso input que a gente gerou quando estava fazendo, apresentando pela primeira vez lá a dinâmica molecular, lá no nosso capítulo 4 do curso. Que, inclusive, se você perdeu o arquivo, ele está nos anexos aí da aula 5. Então, vou aumentar aqui a letra para que a gente veja com mais clareza o nosso input. Né? Vocês confirmam que foi esse o input que a gente usou? Sim. Né? Tudo batendo. Beleza, eu vou encerrar aqui a apresentação para a gente ficar na tela só com o nosso input. Bom, então percebam, né? Do sistema que nos interessa, a gente está aqui com basicamente todas as informações. É uma simulação dinâmica molecular, onde a gente já definiu os parâmetros do potencial de interação, sigma e epsilon. A gente tem o raio de corte associado a esse potencial de interação. A gente tem também tamanho da caixa de simulação. A gente tem o tamanho da caixa de simulação, aqui a gente está usando 100 angstrom. A gente tem a massa das partículas presentes. A gente criou átomos de forma aleatória no nosso sistema. A gente definiu uma temperatura completamente aleatória ali para começar a nossa simulação, sem grandes compromissos com alguma temperatura do nosso sistema, porque a gente sabe que vai relaxar e esse valor de temperatura vai mudar completamente, mas só para a gente dar uma distribuição inicial de temperatura, né? Alguns procedimentos de minimização para relaxar as posições iniciais e evitar as superposições. Definimos um intervalo de tempo para realizar a integração das equações de movimento, né? O nosso tradicional ΔT. Incluímos as correções de longa distância, né? Aquele valor que se calcula somando ao valor das energias por conta do uso de um raio de corte, né? E a gente fez a simulação no Ensemble NVE simplesmente usando esse comando aqui, fix NVE all NVE. Esse primeiro NVE aqui é um simples, vamos chamar de ID, né, uma identificação do nome do nosso comando, tá? Você poderia colocar ali qualquer coisa, até um número 1, sei lá, né, uma letra qualquer. O que mais importa é esse all NVE, onde a gente está dizendo que todas as partículas all vão ser simuladas, vão ter suas equações de movimento resolvidas usando o esquema, né, do nosso Velocity-Verlet, que é o algoritmo base das simulações do Ensemble microcanônico. Tá. Então,
que a gente pode fazer agora? Né? Qual vai ser a nossa intenção? A gente quer controlar a temperatura. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro a gente pode, né, criar uma variável nova associada à temperatura do nosso sistema. Então, vou incluir aqui uma linha nesse nosso conjunto ali inicial de variáveis. Então, eu vou chamar de T, né, que eu vou dar um valor. Eu vou dizer que essa temperatura, sei lá, é 120 Kelvin, né? Lembrando que quem define as unidades é o esquema de unidades que eu escolhi lá para minha simulação, né? Então, fiquem atentos. O real, as unidades de temperatura são Kelvin. E para a gente não cometer nenhum erro e não ficar muito chateado depois, a minha sugestão é que a gente já salve esse arquivo. Vamos salvar como, né? E aí a gente muda o nome do arquivo, vamos chamar de exemplo .nvt. Aí você chama o nome que você quiser, mas só salva com outro nome aí para você não ficar chateado por ter escrito uma coisa por cima da outra. Então a gente definiu aqui uma variável T, né, que obviamente para a gente vai estar associada à temperatura. Vou colocar aqui um comentário, né, dizendo que isso está em Kelvin, só para a gente não esquecer. Beleza, o resto aqui do esquema bastante razoável, tá? Com um pequeno detalhe, já que agora a gente está interessado na temperatura, eu vou inicializar o meu sistema com uma temperatura compatível com aquela que eu desejo, tá? Então posso colocar aqui 120, ou se você já está ficando malandro aí no LAMMPS, você poderia botar cifrão T, né, chamando a variável que você definiu lá em cima, tá? Você pode fazer isso. Ok. Às vezes, dependendo de como você realizou a instalação, se está usando uma versão Windows mais nova, mais antiga e tal, às vezes o uso dessas variáveis causa alguns probleminhas, tá? Mas é meio raro, isso a gente vê, e aí eu já estou te dando a dica, que às vezes botar aqui o valor explicitamente resolve alguns pequenos problemas de simulação, caso você os encare, os encontre. Além disso, a gente aqui tá tudo ok, não precisa fazer nenhuma modificação. O minimizer pode ser mantido, porque a gente está lidando com um sistema monoatômico. Assim, Israel, por gentileza, fale aí. Professor, no T não teria que colocar entre colchete, não? A gente só precisa colocar entre colchetes quando está usando variáveis cujos nomes têm mais de um caractere. Tá? Essa é a lógica do LAMMPS. Quando é um caractere só, o LAMMPS nos libera dessa obrigação. Ok. Valeu. Tá. Então, aqui segue a vida. Agora, no fix, a gente precisa mudar aqui, justamente indicando que a gente vai resolver as equações de movimento no ensemble NVT. Então, eu vou chamar aqui, lembra, que é o ID, então vou chamar de NVT, poderia chamar de qualquer coisa, tá? E aqui sim, all NVT minúsculo. E aí a gente vai ter que colocar o comando usando a sintaxe correta desse fix NVT. Onde a gente vai definir aqui a temperatura numa estrutura dessa forma, tá? Então, temp, cifrão T, já explico o motivo disso. E aqui vocês podem colocar um 100 no final. O que são esses termos? Bom, primeiro, a gente tem aqui esse cifrão T. Isso porque o LAMMPS permite que a gente faça um controle
gradual e crescente ou decrescente dessa temperatura. Como se a gente fosse deixar o nosso sistema aumentar ou diminuir a temperatura continuamente até chegar ao valor que a gente deseja. Tá? Isso é especialmente importante se você estiver interessado em avaliar sistemas em não equilíbrio, uma evolução de um sistema até chegar na temperatura desejada, ou sistemas cuja dinâmica tem algum tipo de particularidade na movimentação ali das partículas constituintes, das moléculas e tudo mais, que você já desconfie de cara que adotar um valor de princípio, assim, que às vezes pode ser muito alto ou muito baixo, pode causar algum tipo de problema na integração das equações de movimento, e você vai fazer esse procedimento de maneira bastante controlada. O uso, né, dessa ferramenta de crescer ou diminuir gradualmente, permite você fazer uma série de análises. Mas para a gente vai estar começando com uma distribuição de Boltzmann na temperatura que nos interessa, tá? E a gente quer, nesse primeiro momento, que tudo seja controlado já numa temperatura bem claramente definida, bem especificada. Esse 100 aqui é um parâmetro associado à evolução do nosso banho térmico. Naqueles modelos que a gente viu para o Qzão, tinha uma variável lá que era o tau. Então, eu vou mostrar aqui rapidamente, só para vocês lembrarem. Tinha uma variável aqui, ó, tau ao quadrado, tá? Esse tau, ele está associado a esse valor de 100, tá? Isso é uma recomendação do próprio Lempes, frutos de estudos do grupo desenvolvedor, vendo a eficiência do uso desse esquema numérico de integração das equações de movimento para reproduzir o ensemble canônico. Você pode, de certa forma, fruto da sua curiosidade, ver o efeito da escolha desse valor de 100 para além da recomendação dada pelos desenvolvedores do Lempes. Ver qual o efeito se eu botar 1000, se eu botar 101, se eu botar 10, em que isso impacta o controle da temperatura do meu sistema no ensemble canônico. Tá? Então, o próprio software recomenda o uso desse valor, mas você pode naturalmente mudar e ver os efeitos e para algum tipo de sistema, inclusive, particularizar o uso dessa abordagem. Você pode, inclusive, fazer um estudo crítico do uso desse método por conta desse valor e ver como que ele prejudica ou auxilia a tua simulação. Né? Isso tudo é possível, você está com essa flexibilidade na mão. Por favor, Lucas, diga. Esse seria, então, uma intensidade da temperatura? Não. Esse tal, ele é um tempo característico das oscilações do termostato. Não é muito bem uma intensidade, uma força, mas como se o nosso termostato, né, as variáveis associadas às equações do termostato funcionassem com uma certa frequência. Né? Isso tem algumas justificativas teóricas um pouco mais robustas, que eu acho que não vale a pena a gente se dedicar a elas agora, mas seria uma interpretação baseada assim, né, uma tentativa de tradução desse efeito como se fosse uma ação periódica dessas variáveis sobre o nosso sistema. Então, esse tal, ele está associado a essa frequência, esse tempo de oscilação, ou, de outra forma, a velocidade de atuação dessas variáveis sobre as variáveis do sistema de interesse. É que eu estou confundindo que algum desses termostatos tinham também um controle de intensidade, além dessa de frequência, e também um controle de intensidade. Se quisesse fazer um aumento muito rápido ou muito
muito intenso, porque se joga uma temperatura muito alta, você vai acelerar tantas partículas lá dentro que isso pode causar até uma falha no cálculo, né? Você lembra, o Lucas, só para mencionar para o pessoal aqui, que tipos de falhas são essas? Porque, por exemplo, se você coloca uma temperatura muito alta, isso vai impactar na velocidade da partícula. Se a partícula já está com uma velocidade alta, isso aumenta ainda mais, e está ali, por exemplo, no limite da caixa de simulação, ela já pode aparecer do outro lado a uma condição de que talvez o software não permita que essa partícula volte para a caixa, faça uma condição periódica de contorno, e aí você já dá, por exemplo, você estaria eliminando uma partícula do seu sistema, que seria uma falha, né? Uma falha catastrófica. Mas isso só ocorre quando você está tratando com sistemas com temperaturas extremamente altas e caixas pequenas. O que o Lucas comentou agora, eu até pedi para ele comentar de forma intencional, a gente não combinou, mas foi muito pertinente, é que às vezes vocês vão realizar algumas simulações do LAMMPS e vocês vão ter algumas reclamações do sistema dizendo o seguinte: olha, a simulação deu erro porque foram perdidas tantas partículas na simulação. E fala mesmo de partículas perdidas, né? Porque, como ele falou, às vezes a velocidade aumenta tanto que é como se a partícula se tornasse um tiro, pá, e acabasse não sendo nem mais captada pela caixa principal, nem suas cópias na vizinhança. Então é como se ela desaparecesse do sistema artificialmente, porque ela não está mais em lugar nenhum. Ela percorre uma distância muito grande, maior do que tantas caixas de simulação e as suas réplicas, né, respectivas, de maneira que ela some do sistema. Então, isso é um típico problema que a gente encara quando está lidando com temperaturas mais elevadas. E isso exige muitas vezes que a gente precise usar intervalos de tempo, né, passos de tempo menores, né, quando tem essas coisas muito bruscas, para que a gente vá acompanhando com mais clareza a evolução dessas partículas ao longo da nossa simulação. Né? Senão começa a haver uma perda, né, de material da nossa simulação, que absolutamente não é nem um pouco desejável. Né? Então, as modificações que a gente precisa fazer no nosso input para rodar essa simulação no Ensemble NVT, no Ensemble canônico, tá? Para uma simulação clássica, seriam apenas essas duas linhas. Definir uma linha ali da temperatura, que você pode fazer ou não, né? Você pode botar o valor aqui explicitamente, tá? Mas acaba sendo uma boa prática a gente fazer isso de forma que tudo fique organizado e você mude as condições de simulação ali do teu sistema, mudando apenas uma vez o valor, né, num cabeçalho definido, né? Porque aí você pode esquecer de mudar em algum outro lugar e tá com o input errado o tempo todo para realizar as simulações. Bom, então nesse momento o que eu peço que você faça é que você carregue o seu prompt de comando, né? Aquela janelinha preta do seu Windows, né? Não sei exatamente como você colocou para fazer isso no seu computador, mas aí eu peço que vocês abram e aí naturalmente, né, salvem o input aqui para que não haja problema, né? É importante salvar sempre. Então, conforme vocês forem abrindo aí, estando em condições, com o arquivo salvo, só peço que vocês me digam aí com um OK. Para mim já tá OK. Ok, beleza. Ok. Ok, valeu, Zé. Ok, professor. Maravilha. Tá ok. Ok. Até eu consegui. Ó, a professora Kátia, é isso aí, entendeu?
Por Tô aqui também. simplicidade, maravilha. Valeu, Matheus. Matheus é papa nesse negócio. Passou o terceiro ano da vida dele todo simulando essas coisas aí no Lamps. Nada de braçada nisso daí. Já tem muito tempo, professor. Pô, mas tu é velho, cara? Tem essa memória de mosca, pô? Pior que eu tenho. Então eu tô aqui na minha pastinha, eu não sei como é que abriu o prompt de comando aí de vocês, tá? Eu vou colocar na pasta desktop. Então, isso porque eu salvei o nosso input lá no desktop, mudei, fiz uma cópia lá pro desktop para ficar uma coisa simplesinha aqui. Vocês conseguem ler bem as letrinhas aqui do prompt de comando ou tá pequena para vocês? Dá pra Tá ver. bem pequena no meu caso. Dá para ver. Eu vou aumentar aqui, não tem problema. Fonte. Aqui. Aê, garoto, agora vai, né? Tá bom, Roberto? Tá sim, obrigada. Opa, maravilha. Então, bom, vocês perderam alguma coisa aqui do input? Acho que não. Qualquer coisa, gritem. Tá? Então tá aqui nossa janelona do antigo DOS que apenas eu, Lucas e Kátia conhecemos, tá? Mas vamos em frente. LMP serial menor, como você já fez aí nas simulações anteriores. E aí o nome que eu dei foi exemplo underline nvt.txt. Tá? Assim, pequeno detalhe, tá, gente? Se vocês quiserem executar a simulação com maior brevidade, tá? Para que não ocupe tanto tempo aí da simulação de vocês, antes de apertar Enter, diminuam esse valor aqui do run, tá? Eu botei aqui para simular com 1 milhão de iterações. E vou deixar rolar desse jeito, só para a gente ter ideia do tempo computacional, mas se você quiser fazer um rascunho, brinque com o valor aqui desse run, tá? Para que seja algo menor e você faça testes preliminares se não tem nenhum erro no código. Tá? Fica a dica, né, para vocês não ficarem perdendo tempo aí. Então vou dar o Enter aqui e a simulação está indo, né, gerando números. Vamos acompanhar aqui o valor da temperatura, né, que está razoavelmente, pelo que a gente olha, né, oscilando ali numa faixa de 110, 113, 125. A gente colocou a nossa temperatura de trabalho 120, tá? Então está dentro dessa faixa. Aí você pode estar perguntando, pô, mas de 113 a 125, uma faixa larga, né? Como é que a gente pode fazer para melhorar esse controle da temperatura? Bom, isso pode ser feito de diversas maneiras. Você pode ter um esquema numérico mais robusto, né, onde a integração ali com as variáveis associadas às cadeias no Zé Hoover seja mais eficiente, né? E está aí um campo aberto para o PFC do Israel, né? Novos métodos numéricos para simulações do ensemble canônico, né? Isso são coisas que ainda são problemas no nosso dia a dia, tá? Que precisam de desenvolvimento, mas existem outras formas também que é apelar para um conceito que passou por nós de maneira muito teórica e tal, mas que aqui acaba tendo um significado bastante forte, que é o lance do limite termodinâmico. Isso se traduziria de uma forma a aumentar o número de partículas constituintes do sistema. Aqui a gente está com 500. Teste fazer com 1000, teste fazer com 10.000. Veja o efeito disso sobre o controle da temperatura. Tá? E aí, bom, nossa simulação terminou em aproximadamente 3 minutos. Né? Então foi um tempo até menos, né? Ele bota aqui um tempo, 1 minuto e meio, né? Mas eu acho que foi um pouquinho mais do que isso, por conta dos procedimentos iniciais. Geramos alguns arquivos, não sei exatamente como você gerou aí a tua simulação, mas você tem um arquivo de log lamps, né,
que tem todas essas informações acumuladas ao longo da simulação. E você pode abrir com o seu Notepad++, clique com o botão direito sobre o arquivo e mande abrir com o Notepad++, né? Porque senão você vai abrir com o Notepad padrão, bloco de notas padrão, vai ficar algum tempo para ler esse arquivo gigantesco que no meu computador ele tem 135 KB, um arquivo até pequeno, né, em termos de texto, mas é muito cheio aqui de informações, são só uma tabela de números, né, temperaturas, energias, né, da forma como eu mandei fazer aqui no ThermoStyle, temperatura, pressão, energia potencial, energia cinética e energia total. Então, todos esses valores coletados aqui, né? Então, a gente pode até aqui bater o olho, né? E a simulação foi razoavelmente eficaz, né, no controle ali da temperatura. Vocês vejam que tem aqui um valor razoável. Agora eu pergunto a vocês, qual é a temperatura de fato da simulação? Como que eu extraio desses valores a temperatura termodinâmica do meu sistema? Pergunta. Essa eu jogo a bola para vocês. Diante desses valores calculados, como que eu sei qual o valor da temperatura obtida na simulação? Top de 5 segundos. Simplesmente calculando o valor médio de todos esses valores. Você tem um valor médio das temperaturas configuracionais, que são esses aqui, tá? Lembra, isso aqui não é a temperatura traduzida por nós como temperatura termodinâmica, mas é a temperatura configuracional, é aquela temperatura instantânea da nossa simulação, mas a temperatura de fato a gente vai extrair como a média de todos esses valores, e aí a gente vai ver o valor médio da temperatura dessa simulação e a dispersão de resultados, ou seja, a flutuação da temperatura ao longo dessa simulação. A gente pode ver, inclusive, aqui nos instantes iniciais, isso eu vou passar para vocês fazerem como exercíciozinho da lista, tanto do NVE quanto do NVT, vendo nesses instantes iniciais como que foi o processo de convergência para a temperatura especificada, né? Fazendo um procedimento de média acumulada, né? Tipo, no segundo instante, a média desse com esse, no terceiro, a média desses três, no quarto, a média dos quatro, no quinto, a média dos 5. Como é que foi se conduzindo o processo de avaliação dessa temperatura média, que é a temperatura da simulação, e a gente vai ver se converge para uma temperatura média, né, associada mais ou menos ao que a gente quer, a qualidade dessa amostragem no ensemble canônico. Quão próximos a gente chegou da temperatura especificada para a nossa simulação, no caso aqui 120 Kelvin. Né? Então isso tudo precisa ser avaliado, porque você estaria dizendo, olha, eu intentei simular isso daqui, com a simulação eu consegui esse nível de precisão no controle da temperatura. É uma avaliação de qualidade importante da tua simulação. Outra questão associada a isso, haver as outras propriedades, né, energias médias e tudo mais, mas fiquem atentos a esse tipo de avaliação. Isso é profundamente necessário nessas simulações de dinâmica molecular. Tá? Então, já fica assim a ideia para vocês se prepararem de fazer uma pequena análise desses processos de convergência. Eu vou indicar isso nos enunciados das questõezinhas. E ao mesmo tempo da própria flutuação em torno do valor médio, né? Médio, desvio padrão, tudo isso e tal. Vocês com uma simulação desse tipo, olha só a potência
desses resultados, né, com uma simulação desse tipo, voltando aqui às nossas informações, se eu consigo aumentar a letra aqui. Bom, você está com o arquivo aberto aí, isso depois você até vê com mais calma o arquivo que você mesmo gerou. Com esses valores aqui de energia total, que você determinou no Ensemble NVT, pelo que a gente aprendeu, a gente já consegue calcular, por exemplo, o CV desse sistema, capacidade térmica volume constante. Que maravilha! Propriedades tabeladas internacionalmente com dados abertos na internet, como são as tabelas do NIST. E você compara, por exemplo, né, com isso, a qualidade dos seus parâmetros associados ao potencial na representação do sistema de interesse que você está trabalhando, né? Então, agora, com esse Ensemble NVT, onde eu controlo grandezas de estado, de controle de estado de maneira bem objetiva, né? Em resumo, densidade ou massa específica e temperatura, a comparação com dados experimentais se tornou um grande campo aberto. O que a gente ainda não sabe fazer, mas será objeto do nosso próximo encontro, é o seguinte: vem cá, como que a gente passa a simular, então, moléculas, de fato, nas nossas simulações de dinâmica molecular? Como é que a gente inclui uma estrutura molecular para representar os sistemas, ao invés de simplesmente simular bolinhas, né, partículas individuais, monoatômicas, monoparticulares, como a gente está fazendo aqui agora, né? Então, o foco da nossa próxima conversa imediata, vai ser a simulação de sistemas moleculares. Então, por exemplo, pegar um nitrogênio, que por enquanto a gente só sabe fazer como a molécula inteira sendo uma bolinha única, né? Um ponto único ali com seus parâmetros sigma e epsilon. Como é que a gente faz um esquema diatômico? Uma molécula de água com seus 3 átomos representados. Será que é possível incluir uma distribuição parcial, uma distribuição de cargas parciais na sua molécula para se fazerem incluídos os efeitos eletrostáticos das interações do tipo dipolo permanente, ou de dipolo permanente com cargas explícitas, né, como, por exemplo, simulação de moléculas e sistemas iônicos, né, que são sistemas importantes. A gente pensa em soluções, coisas dessa natureza, né? Então, essa vai ser a nossa conversa a partir da aula que vem, onde os nossos sistemas de interesse vão se tornar assombrosamente mais realistas em relação a esses daqui. Por favor, Matheus, comente aí. Professor, o LAMMPS ele também consegue gerar o output em PDB? Em PDB, boa pergunta. Se eu não me engano, eu acho que é possível sim. Para isso, vamos dar uma rápida colada, que eu definitivamente não fico usando esse comando dump. Acho que para você esse tipo de comando acaba sendo importante porque as suas análises sempre têm um caráter bastante visual, né? O que é típico lá das macromoléculas biológicas. Para mim, é muito didático, assim, só para mostrar as caixinhas e tal. Eu estou mais interessado nos números, mas vamos ver aqui. Estou puxando aqui o comando dump e vamos ver nos arquivos de saída. Se abrir o dump no VMD, ele já consegue fazer o videozinho direto, né? Sim, exatamente. A ideia, porque ele vai ler como uma trajetória do próprio LAMMPS. Ele consegue traduzir isso de maneira automática. Ah, tá. Mas porque o VMD não está mais funcionando para o Mac, aí eu estou tendo que usar o Chimera, mas o Chimera não consegue ler esse output do dump. Ah, entendi.
Uma coisa que às vezes favorece a nossa vida quando encrenca desse jeito é aquela eterna saída de você criar uma máquina virtual, né? E aí você faz as simulações num Linux fake. Bom, eu tô vendo aqui, cara, rapidamente, assim, para não tomar o tempo de todo mundo, mas aparentemente eu diria. Às vezes é um outro que comando. não. Depois você dá uma olhada. Mas é possível de você especificar o tipo de arquivo, sim, né, mas com algumas restrições, obviamente, né, que eu não estou identificando PBB aqui nesse momento. Mas, bom, aí você dá uma olhada aqui, né, nessa página do manual, mas o formato padrão, né, a gente tem aqui alguns mencionados, né, como XYZ e por aí vai, né, Isso mas aí já daria já. dá uma conferida. Não sei dizer a priori, assim, teria que ler com calma esse termo aqui, porque PDB não é algo que eu use. Bom, com isso, então, todos conseguiram executar a simulação e rodar aí no computador de vocês. Estamos todos juntos. Alguma questão que alguém gostaria de registrar nesses momentos finais? Alguma dúvida essencial? Lucas, por favor. Sobre o formato, aí eu recomendo usar o Babel, o Open Babel, que é um bom programa que converte qualquer configuração, formato, né, de geometria, para vários outros formatos, né? Então ele tem aqui o formato LMPDAT, que é como ele chama dentro dele, né? Uhum. Que ele pode, mas ele também só pode escrever no formato LMP, não pode ler no formato LM do LAMPS. Esse LMPDAT que você está encarando aí, ele é o arquivo de entrada, quando eu preciso informar ao LAMPS um sistema molecular para começar. Inicial, né? Isso, a configuração inicial. Então ele consegue, o OpenBabel consegue gerar esse arquivo. Agora, ler o do LAMPS e escrever num outro formato, aí tem que dar uma pesquisada melhor. Ele tem, esse OpenBabel, ele tem uma interface amigável ou ele é todo em linha de comando, ô Lucas? Tudo em linha de comando. Tá, beleza. Eu achei que, pessoal, dá sim. Dá sim? Maravilha. Uhum. Aqui no nosso comando dump, quais seriam as mudanças essenciais que a gente precisaria fazer para isso? Você conseguiu ver aí? Matheus. Tinha que usar um mol file. Tipo, além do dump, tinha que colocar um segundo comando. Que aí você consegue especificar o tipo de arquivo. Tá, beleza. Tem aqui no próprio, tô vendo aqui o manual, tem sim a questão do estilo, e aí você define esse lance do mol file. Tem alguns exemplos, né, como vocês podem ver no próprio manual, né, que acabam ajudando a gente a usar a sintaxe correta desses comandos, que às vezes não é trivial, às vezes a gente perde um tempinho vendo como escrever corretamente ali cada um desses termos. Mas beleza. Bom, é isso. Alguém mais tem alguma questão que gostaria de deixar registrado? Algum comentário, dúvida? Eu vou fazer a correção naquele slide que o Leão apontou, retirando aquele somatório para vocês terem a versão direita aí dos slides. Bom, então, diante do silêncio, vou considerar que encerramos então.